E aí ele fala para Samuel: você vai lá para Belém, para casa de Jessé. E você avisa para ele reunir a sua família, porque dentre os filhos dele eu vou ungir o rei. Agora, detalhe: Jessé tinha 8 filhos. Tá. O 8º era Davi. Era o menos provável. Porque o primogênito sempre era Então, mas o detalhe é o seguinte: ele chamou 7, ele não chamou o 8º. Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Ah, é? Isso, até existem aqueles que acreditam que Davi não era filho da mesma mãe, da mesma mulher de Jessé que os outros irmãos. Porque ao longo da história você percebe o tempo inteiro os irmãos de Davi odiando Davi. Tratando já Davi como se fosse um bastardo, entendeu? Entendi. E o fato é que chegou, então Samuel iria fazer um sacrifício e naquele dia ele ia ungir o rei. Então, quando vieram 7 filhos, Samuel não sabia quem era. Ele olha para o primeiro filho, né, que é o Eliabe, ficou impressionado, porque ele era alto, bonito, e Deus falou para ele: Samuel, você está olhando a aparência dele, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Não é ele. Ele passa por cada um dos... Isso enquanto Davi está lá no campo. E Saul tá reinando. Achando que tá por cima da... É. Só que detalhe, quando Deus vai ungir Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul. E ele sente alguma coisa? Sim, ele começou a ficar possesso de demônios. Por isso que aquela foto, bota aquela foto Aquela que tá tocando uma harpa pra ele. Por quê? Porque eles chamavam Davi pra tocar harpa pra expulsar os demônios dele. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque no momento em que Deus vai ungir com o Espírito Santo a Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. Entendi. E ele saiu, deixou um vazio e os demônios vinham atormentá-lo. Mas o que eu acho assim muito interessante... Essa imagem, né? É essa imagem. E Davi tocava, ele ficava em paz. Então Davi chegou perto do rei primeiro para ser um músico. Entendi. Um adorador. É. Ele era um músico, ele era um adorador, ele compôs vários salmos. Né? E é interessante quando Deus fala para Samuel, ele fala: achei a Davi, filho de Jessé o Belemita. Belemita? Belemita. Ah, de Belém. Belemita, homem que toca bem, de duras palavras e de semblante gentil. E o Senhor é com ele. O Davi falava mesmo? Davi era brabo. É. Era brabo. Mas só que nessa época ele era um menino ainda. Não tinha 20 anos. E quando Samuel passa pelos 7 filhos, ele falou para Jessé: não é nenhum desses, você não tem outro? E Jessé falou: tem mais um, só que ele está no campo. Então você já imagina como Davi poderia ter se tornado uma pessoa recalcada? É. Porque quando Samuel ia na casa de alguém, era maior evento. Uma festa. E ele não foi convidado. Chamou, não foi convidado na sua própria casa. E quando chega Davi, e Davi era pequeno. Davi era um homem de no máximo 1,60 m. Então ele era... menor que os irmãos, inclusive. Muito menor que os irmãos. A Bíblia fala que ele era gentil, que ele era bonito, mas era gentil, tinha um rosto gentil. Não tinha rosto de guerreiro. Entendi. Por isso que fala que de semblante gentil e de duras palavras. Mas o bicho era brabo. Então, aí Deus fala: é esse. E aí ele unge Davi. E logo em seguida, né, os filisteus se reúnem. Naquele tempo, Vilela, era muito comum quando 2 exércitos iriam entrar num embate. Iam se enfrentar, o que acontecia? Que para não ter que lutar todo mundo contra todo mundo, eles diziam o seguinte: escolhe o teu campeão. Teu melhor, o meu melhor, vai evitar muita gente morrer. Exatamente. Porque tinha essa coisa, né, de brio, de honra e tal. E Golias, todos os dias ele ficava na frente, no Vale de Elá. O Vale de Elá, eu já tive lá em Israel. Você tem 2 montanhas, uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, e no meio o vale. Vale de Elá? De Elá. Elá, vê se você acha aí pra gente. Vê se você acha aí. E o Golias ia lá na frente, sozinho, um cara daquele tamanho, entendeu? E ele começava: escuta, não tem ninguém aí pra lutar comigo?
Ah, se eu tivesse 3 metros, eu ia ser assim empolgado também. Que Deus é esse? Esse Deus de vocês é fraco, como vocês são fracos. 40 dias. E o Saul, com seus 1,90 m... Não ia lá enfrentar. Ficou morrendo de medo. Entendeu? Porque... E Golias já era famoso por luta, de ganhar luta. Esse é o Vale de Esse é o Vale? Você tem uma montanha ali e tem uma outra montanha ali. Entendi. Entendeu? Ou eu não tô vendo aqui exatamente a. Eu acho que a outra montanha. Eu acho que é onde a gente tá, né? A visão de quem tira a foto é a outra montanha. E ali onde tá aquele verde, ali é o vale. Entendi. Aquele é o vale de lá. E o Golias já era famosíssimo. Entendi. Ele era um guerreiro brabo. Experimentado, brabo, então não perdia pra ninguém, né? Porque imagina, ele tinha armadura da cabeça aos pés. Tinha uma espada. Imagina o tamanho. Maior uma que lança que a cabeça da lança tinha 16 quilos. Imagina Olha o camarada. outra foto aí. Tá vendo? Legal. Aí dá pra ver bem. Dá pra ver bem as 2 montes. De um lado ficava o Filisteu. Coisa, hein? Tuti, numa live você é horrível, na outra live você é maravilhoso. Você é inconstante assim mesmo? Cara, é porque Deus. Tá vendo? Boa, saiu bem. Obrigado. Que foto linda. Isso daí fica. Em que região de Israel? Fica perto de Jerusalém. Já pertinho de Jerusalém, Jerusalém. Tá. Então, ninguém queria enfrentar. Ninguém queria enfrentar. E ele ficou 40 dias. E de repente, Jessé chega para Davi e fala: Davi, leva essas comidas aqui, esses queijos, essas pastas, né, para os seus irmãos. E ele vai. Ele chega lá. Então, por conta disso, é muito provável que ele não tinha 20 anos, porque com 20 anos todo homem tem que se alistar. Tinha que se alistar. E aí, então, ele chega lá, quem que ele encontra? Golias afrontando todo mundo e todo mundo morrendo de medo. E ele já chegou e falou: escuta, mas ninguém vai fazer nada com esse camarada? Com esse circunciso? Fica quieto. E ninguém fazia nada. Aí ele perguntou: o que vai acontecer com quem matá-lo? Vai ganhar o quê? Aí falaram para ele assim: Saul prometeu que quem matar o Golias, a família nunca mais vai pagar imposto. Ele vai dar a filha dele como esposa. E ele ainda vai ter todas as regalias de ser um genro do rei e vai fazer parte do exército, vai chefiar o exército. Um moleque que não tinha 20 anos, que nunca tinha pego uma espada na vida. Ele conhecia bem a funda. Que é um tipo de um... Que é um tipo de um estilingue, mas é diferente, porque o estilingue você faz isso. Esse você roda, né? Roda e solta. E era uma arma muito importante em alguns exércitos. Opa! Quando você atira a funda, dizem que se você está a 70 metros de alguém, ela chega a 150 por hora a pedra. Você tá na cabeça, esquece. Entendeu? Agora, Davi foi inteligente, né? Porque ele chegou perto. A Bíblia fala que ele correu para Golias. Na direção de Golias. Na direção de Golias. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, quando ele... Olha, o irmão dele... isso. Tá vendo, ó? Tá. Bota a pedra ali naquela parte de couro, pega e roda com muita velocidade e solta. Mas quando ele estava lá perguntando para as pessoas, chega o irmão dele mais velho, o Eliabe, e fala: o que você está fazendo aqui, moleque? Que não é teu lugar. Volta aqui para se mostrar? Achou que ele estava querendo se mostrar, que ele não ia mesmo. Por que você não volta para suas poucas ovelhas? Dizendo: você não é ninguém. Teu lugar é lá com as poucas ovelhas. E Davi falou: só estou perguntando, quero saber o que vai acontecer. E aí Davi vai e fala para Saul: eu vou enfrentá-lo. No primeiro momento, Saul fala: Davi, não tem condição. Ele é um homem gigante, depois ele é um guerreiro experimentado. Você não tem chance contra ele. Ele falou: não, mas eu já matei o urso e já matei o leão quando vieram para pegar minhas ovelhas. Eu vou matar isso também. Mas era verdade isso? Verdade. Pensei que ele tinha contado umas vantagens aí, pá. Não. Era verdade mesmo? Ele cuidava, então... Pensa. Então não era um cara também que não tinha... Não, ele já era um guerreiro. Entendi.
Entendeu? E ele realmente enfrentou o leão, matou, enfrentou o urso, depois da unção, né? Claro. É importante dizer. É, não enfrentou antes, né? A unção traz a capacitação, mas ele era um cara treinado. Agora, veja, primeiro Saul falou, não, tudo bem, você quer ir, vai, mas então toma aqui minha armadura. A armadura de Saul era enorme para ele. Ele não conseguiu nem andar com aquele negócio. Ele falou, não, eu não vou com isso. Eu vou com a minha arma. E todo mundo parou para ver, porque ele estava muito convicto. É. E aí, quando ele chega e fala, eu vou te enfrentar, Golias fala, para que esse cão aí? Você vai vir contra mim com pedra, com pau? Ele disse assim, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E eu falo hoje para que todo Israel saiba, o Senhor vai me entregar nas tuas mãos, eu vou te matar e eu vou pegar a sua cabeça e as aves dos céus vão comer a sua carne. Palavras duras, hein? Duras. Agora, você vê, ele não falou eu sou o cara. Olha uma representação aí, ó. Mas aí o Davi tá com escudo, ele não foi com escudo. Nada. Ah, não foi então nada. tá. Isso aí ele foi simplesmente com a fundinha dele. Ô, Tuti, tava indo tão bem. Não, mas Tuti. tá maravilhoso. Não, Porque a acho que imagem tá linda, a né? proporção é essa mesmo, entendeu? Né? A imagem tá linda. Se não Imagem tivesse maravilhosa. escudo Depois aí. você tem que me avisar onde você arruma essas. É inteligência artificial, não é? Isso daí? É. Cara, isso aí tem que É muito louco, né? Mas tá maravilhoso. É. E aí, interessante que ele pega, na região tinha um rio, né? Ele pega aqueles pedregulhos mesmo, sabe? Aquelas pedras, arredondadas, né? Pebbles, né? Que em inglês é pebble. Como é que chama? É pedregulho, né? Não é Aquelas pedregulho. pedrinhas redondas, como é que Tem chama? o nome. Tá, mas é a pedrinha, né? Aquela Pedrinha. roliça. É. Eu acho que não era tão pequena, porque tem pedras maiores. Com certeza, Assim, tamanho de um ovo, entendeu? Até maior. Ele pegou 5. Aí você fala, mas por que ele pegou 5? Ele pensou que ele ia errar? Não, Golias tinha mais 4 irmãos. Ah, Todos gigantes. não é pra errar, então, que ele levou. Não, ele levou e falou, se vieram os outros, eu vou matar os outros também. O que eu acho extraordinário é que ele sabia, Vilela, que a vitória era dele, não porque Ele era o muito cara, bom, é. mas porque ele estava em nome de Deus. É isso que agradou o coração de Deus. Davi era um cara que ele amava Deus. Ele ficou indignado que nenhum dos soldados de Israel foi capaz de enfrentar um incircunciso. Não tem ninguém para enfrentar esse cara, eu vou. E quando a Bíblia diz que ele vai correndo Em direção a Golias. E aí ele pega, afunda, corre para perto, né? Para não ter jeito de errar. ele gira enquanto tá correndo? Não, ele sai tá. correndo, vai na direção de Golias. Quando ele tá provavelmente no range, né, na distância que ele estava acostumado, ele devia treinar o dia inteiro. Claro. Entendeu? Agora imagina o tamanho da cabeça do Golias. Tem essa também, né? O alvo era grande. Ele atira, o cara tinha até um capacete, ele acerta no meio dos olhos. E Golias não morreu. Ah, não? Não. Ele cai desacordado. Aí Davi corre para ele, pega a espada de Golias. Ah, não sabia desse detalhe. E decapita. Então a pedra não mata, só derruba, deixa Só ele desacordado. derruba, deixa ele desacordado, ele Uau. vem, pá. E quando ele levanta a cabeça, os filisteus, pum, vazaram de medo. Aí Israel foi para cima, entendeu? E o lindo é que Davi, ele pega a cabeça, ele fica com as armas de Golias, guarda para si, né? Mas a cabeça de Golias, ele leva para Jerusalém. Olha que coisa profética. É. Porque Golias, ele é uma representação de Satanás. O maior de todos os nossos inimigos. O nêmesis de Deus, o antagonista de Deus. E ele vai para um lugar que é chamado na época de Golgolia. Não é onde... Mas que na época em que Jesus morreu, chamava Gólgota. Ah, tá. Ele É o mesmo lugar? No mesmo lugar. Ele enterra a cabeça. No mesmo lugar? No mesmo lugar. Que tem a ver com o lugar da caveira, não é alguma coisa É, assim? o lugar da caveira. Quando você já foi lá, Já. né? Então, é o Gólgota, porque significa o lugar da caveira.
Ó, essa imagem tá melhor, né? Uma imagem bonita.